Ao vivo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos iniciando aí uma live agora para falar um pouco aí sobre as questões do trabalho, da Covid-19 e também para falar das questões de saúde e segurança do trabalho, que nesses últimos meses aí, nesses últimos dias, tem se agravado bastante. Medidas que o governo tem imposto, o judiciário tem cassado algumas medidas dessas, né, nessa questão da área de saúde e segurança, e nós temos todo o movimento sindical, o sindicato aqui dos metalúrgicos de Osasco, o DIESE, o DIESAT, as centrais sindicais, que já tem um fórum das centrais sindicais que discute as questões de saúde e segurança dos trabalhadores. Esse conjunto de entidades do movimento sindical tem discutido muito essas questões, junto com o Ministério, principalmente com o Ministério Público do Trabalho também. Está com a gente aqui o companheiro Eduardo Bonfim, que é diretor técnico do DIESAT. O DIESAT é um departamento intersindical que assessora todo o movimento sindical e principalmente as centrais sindicais nessa questão de saúde e segurança do trabalho. E agora, recentemente, o DIESAT organizou, junto com vários sindicatos, um manifesto para discutir essas questões de saúde e segurança dos trabalhadores. Então, Eduardo, uma boa tarde aí. Faça uso da palavra aí e a gente dá continuidade daqui a pouquinho. Rato, obrigado pelo convite. Oi, não entendi. Se apresente aí para o pessoal, explica o que é DIESAT, e aí a gente vai fazer um bate-papo aí nesse mundo do trabalho, essa questão de saúde e segurança. Perfeito. Primeiro, de antemão, a gente agradece o convite feito por esse importante sindicato, que é o Sindicatos Metalúrgicos de Osasco e Região, ao qual é uma entidade que tem uma luta histórica em defesa da saúde da classe trabalhadora. Me apresentando, eu sou Eduardo Bonfim, Eduardo Bonfim da Silva, sou coordenador técnico do DIESAT. Conheço o Gilberto, o Clemente e outros companheiros do sindicato de longa data, né? A gente já tem uma história aí desde a década de 90, onde a gente se apropriou e participou desde esse período da parte da equipe técnica do DIESAT, ao qual hoje a gente continua desenvolvendo grandes trabalhos aí frente às categorias. E como você bem citou, o DIESAT, que foi um órgão criado no fim da década de 70, no início dos anos 80, com o propósito de articular e instrumentalizar a classe trabalhadora nas discussões do campo da saúde do trabalhador, né? Ao longo dos anos, aí, várias ações do DIESAT se tornaram um marco histórico aí em defesa da saúde da classe trabalhadora. E aí, assim, Rato, eu já começo, de repente, trazendo algumas reflexões. E a primeira dela que eu trago é assim: o trabalho como gerador de riqueza, ele também sendo uma economia enquanto ciência social, ele deveria estar a serviço da sociedade, né, e não o contrário, do jeito que nós lidamos com a economia, né, só por uma questão de acumulação de riqueza e não para distribuição de bens e serviços a toda a humanidade, né, numa perspectiva de emancipação social. Uma segunda questão que eu também trago aqui para a gente refletir nesse nosso bate-papo é a questão das políticas econômicas que estão sendo feitas, né? Elas interferem e determinam, criando estratos de rendas diferenciadas e uma desigualdade social imensa, impactando diretamente sobre a saúde da classe trabalhadora, né? E a determinação social da saúde, elas estão muito diferenciadas antes mesmo da pandemia, né? O que está posto e explícito as nossas condições, em particulares o quanto historicamente nós somos explorados em meio a esse mundo do trabalho, né? E aí a gente traz também essa reflexão de recentemente ter sido esse fato dessa live, o dia 28 de abril, e aí baseado nessas reflexões,
a gente traz aqui um levantamento que o DIESAT recentemente organizou, que nesse ano de 2020 seriam 50 anos dos dados oficiais levantados pelo extinto Ministério da Previdência Social, né? Onde um levantamento que nós trazemos tiveram em torno de 173.326 pessoas que vieram a óbito em decorrência do desenvolvimento do seu trabalho. Um segundo dado importante que a gente também levantou foi o número de 42.600.000 registros de doenças e acidentes de trabalho, também advindos apenas dos trabalhadores formais, que é um detalhamento da questão da previdência social. Então, são alguns pontos que a gente começa aqui para a gente poder debater, e aí mais a fundo a gente também traz alguns dados do Observatório Social e, como você bem citou, o manifesto que o DIESAT recentemente fez, unindo uma discussão frente a essa questão das transformações das normas regulamentadoras. Quando a gente discute saúde do trabalhador, a gente precisa primeiro entender quem que é o trabalhador aqui no Brasil, né? Então nós temos hoje, infelizmente, uma quantidade muito grande de trabalhadores informais. E Exato. hoje, com a reforma trabalhista, que foi recente, agora em 2017, muitos desses trabalhadores informais foram regularizados pela legislação. Então, um trabalho intermitente, por exemplo, que antes era considerado um bico, a pessoa fazia esses bicos aí, depois entrava com ação na justiça, e a empresa tinha que reconhecer o vínculo empregatício e tudo. Isso ficou mais ou menos não, ficou regularizado aí pela reforma trabalhista, o trabalho como bico. Então a gente tem hoje uma quantidade enorme de trabalhadores informais, trabalhadores por aplicativo. A última informação que a gente tinha desses observatórios é que perto de 4 milhões de trabalhadores no Brasil já estavam trabalhando com aplicativo. E aí você não tem fiscalização, você não tem NRs, né, normas regulamentadoras, você não tem praticamente nada. Exato. No ano passado, mais ou menos no meio do ano passado, um trabalhador morreu, um trabalhador desse de aplicativo morreu de ataque cardíaco no centro de São Paulo, e assim, não teve quem se responsabilizasse por aquilo. Então ele alugou uma bicicleta, né, por aplicativo, ele trabalhava para um restaurante, trabalhava por um aplicativo de entrega de comida, tinha o próprio consumidor que comprou essa comida, e no final ninguém se responsabilizou por isso, né? Você não tem um vínculo empregatício. Você tem trabalhador do Uber, a mesma coisa, você tem esse tipo de trabalhador. Você tem outro tipo, e aí você vai ter outro tipo de trabalhador formal, mas é uma formalidade que não se respeita os direitos, né? Por exemplo, empregada doméstica, mais da metade são dados oficiais aí, que mais da metade não tem registro em carteira, né? Sim. Apesar de você ter regras, aí não tem registro em carteira. E você vai ter os trabalhadores formais, né, que hoje menos da metade de todos os trabalhadores. E mesmo os trabalhadores formais, hoje você tem muito precarizado. Então, a sociedade, além de ter essas normas, essas NRs, né, o que mais seria necessário para ter uma proteção a esses trabalhadores que hoje não estão protegidos por legislação nenhuma? Os trabalhadores não têm organização, não têm sindicato, não têm legislação, estão ao Deus dará. Que tipo de proteção para a saúde desses trabalhadores seria possível aí? Olha, Rata, esse é um grande desafio que a gente vem refletindo muito nas nossas discussões, inclusive ao qual o seu sindicato participa conosco nesses debates, e nós temos como proposta a articulação das redes. É fundamental que os sindicatos façam uma reflexão
da importância dessa morfologia que vem passando o mundo do trabalho, essa transformação que o trabalho vem desencadeando na vida da classe trabalhadora, essa transformação social sobre todos os determinantes que nós temos, e assim, o pensamento que o movimento tem que ter, na concepção que nós aqui técnicos do DIESAT temos, é que é fundamental e primordial que os trabalhos de base sejam instrumentalizadores e representativos do que significa a classe trabalhadora enfrentar essa circunstância geradora de adoecimento e mortes contínuo que o mundo do trabalho vem desenvolvendo. Então esse é o nosso desafio em meio à conjuntura posta, né? Se nós pudermos articular as nossas bases, instrumentalizar a nossa discussão a partir das várias frentes existentes desse mundo do trabalho, nós temos sim, quiçá, essa possibilidade de resistir e trazer novas propostas, né? Esse acho que é um pouco do desafio que a gente vem colocando e transformando enquanto órgão assessor desse movimento sindical. Uma possibilidade que nós também fizemos frente a esse recém-desmonte que vem ocorrendo desde o ano de 2019, aí, como a gente bem citou aqui, o fim da existência do Ministério Público do Trabalho, a questão dos auditores fiscais que vem continuamente, praticamente não existindo, né? São várias as circunstâncias que a gente tem aqui a discussão. Nós realizamos um recém-manifesto, como você bem fez na introdução, uma discussão sobre as normas regulamentadoras, que desde 2019 esse governo posto vem trazendo esse desmonte sobre essas normas regulamentadoras. Então, assim, primeiro, nós do DIESAT estamos também fazendo, a partir de uma reunião que nós tivemos em janeiro, ao qual também esse sindicato pôde participar, a instrumentalização daquilo que já foi alterado, a instrumentalização daquilo que teve de transformação nessas discussões frente à comissão da CTPP, né, as alterações junto à CTPP. Então, nós estamos, assim, instrumentalizando, organizando tudo aquilo que veio como base legal que existia, tudo aquilo que vem sendo alterado e como nós podemos nos apropriar. A partir desse processo que nós nos apropriamos, do que está sendo essa circunstância vivenda nessa conjuntura, aí sim nós novamente podemos nos unir enquanto classe, entender e refletir qual é o nosso papel através dessas possibilidades, dessa construção de redes, da discussão coletivizada, né? Porque se nós continuarmos ainda discutindo saúde do trabalhador, pensando na higienização do local de trabalho, pensando em saúde e segurança, é isso que esse capital quer, é isso que os empregadores estão querendo, cada vez mais fragmentar a circunstância enquanto classe, e aí nós, em meio a essa conjuntura, né, teríamos a dificuldade de propor ou de transformar qualquer circunstância, e esse é o nosso desafio, como você bem citou. Eu também traria essa pergunta que você fez para mim, eu gostaria que também você, enquanto dirigente sindical de longa data, pudesse também trazer um pouco de como é que Osasco, essa região dos sindicatos aí, que é uma referência, né, a nível nacional, tem pensado também essa questão dessa transformação do mundo do trabalho. Não sei se você conseguiu pegar, acho que atrapalhou aí. Não, não tem problema não. Alguém está ligando para mim uma hora dessa. Não, mas eu só queria assim, Rata, assim como nós estamos debatendo esse processo de uma maneira coletivizada, eu queria que você também, se pudesse, trazer um pouco essa experiência que tem sido vivida aí na região de Osasco, dessa articulação que bem faz o teu sindicato e outras frentes que tem aí na região, para poder também discutir um pouco essa questão da morfologia do trabalho, a transformação da representação da classe, né? Enfim, como os sindicatos aí da região também têm pensado, uma vez que essa transformação do mundo do trabalho vai também impactar na sua representação de classe, né? Como o movimento também vem se instrumentalizando e conscientizando os seus trabalhadores de base para entender essa nova transformação aí do mundo do trabalho. Uma coisa que é fundamental é essa questão na área de pesquisa, dos estudos e pesquisas, né? O nosso sindicato sempre apoiou os órgãos intersindicais, principalmente o DIES e o DIESAT, para fazer essas pesquisas. Hoje, o governo ficou de pagar alguns benefícios e ele mesmo se espantou dizendo da quantidade de pessoas e que não imaginava que teria tanta gente procurando
benefício. Quer dizer, isso demonstra que foi destruído todos os órgãos de pesquisa e de estudos que pudessem ser feitos. Cortaram um convênio com o DIESE, que o DIESE fazia pesquisas na área de emprego, desemprego. Hoje não sabe nem quantas pessoas exatamente estão desempregadas. Então, essa questão de se fazer o estudo, saber por que estão ocorrendo acidentes, aonde estão ocorrendo, com quem está ocorrendo, quem que está morrendo por acidente de trabalho, quais são os motivos, isso é que vai fazer a prevenção. Né? É aí que a gente vai lidar com a prevenção. Acho que essa pandemia que está acontecendo no mundo todo, e inclusive e muito forte aqui no Brasil, pode nos ensinar muito nessa questão, né, da sociedade apoiar esses movimentos que são necessários. Então, as universidades, por exemplo, têm um papel fundamental para fazer esses estudos, essas pesquisas, porque demandam Sim. muito recursos, pessoas extremamente capacitadas, PhDs, né, mestrados, com doutorados, para fazer esses estudos, que não dá para um sindicato ou para o movimento sindical bancar um estudo, né, dessa proporção. Então, é importante que a gente tenha as universidades fazendo esses estudos. E o que a gente está aprendendo agora é de que em países que estudaram, fizeram testes, souberam exatamente quem estava sendo contaminado e as maneiras de fazer a prevenção, como a Alemanha, a Coreia e outros países, conseguiram ter um número menor de contaminados e as pessoas contaminadas conseguiram dar um tratamento adequado nos hospitais. Países que não fizeram essa prevenção e esses estudos, como a Itália, por exemplo, deixou mais para frente, teve tanta gente contaminada que os hospitais não deram conta e as pessoas acabaram morrendo em casa. Então, esses estudos e essas pesquisas são fundamentais para a gente fazer a prevenção. Fazer a prevenção para o coronavírus, mas também fazer a prevenção nos ambientes de trabalho. Né? Há uma quantidade enorme de trabalhadores morrendo por acidente de trabalho. Né? Então, Exato. Se morre por acidente de trabalho aqui no Brasil, perto aí de 2.500, 3.000 pessoas por ano. Mas, como Exato. A gente disse no início, quem que é esse? Que tipo de trabalho é esse? A gente só está falando do trabalho formal, aquele que tem carteira registrada. A gente não está falando dos funcionários públicos que não têm carteira assinada, né? É estatutário, não está na Previdência Social, tem um outro tipo de previdência. A gente não está falando do trabalhador informal, a gente não está falando de mais da metade do conjunto dos trabalhadores. A gente está falando só de 40% dos trabalhadores. E nesses 40% dos trabalhadores no Brasil, a gente tem perto de 3.000 mortes por ano. Na saúde, agora, vai ter um monte de pessoas, vai crescer muito a morte relacionada ao trabalho, porque são profissionais da saúde, médicos, paramédicos, como enfermeiros, maqueiros, outras pessoas que trabalham dentro do hospital, que estão sendo contaminados, estão já morrendo, a gente tem notícia de mortes entre os trabalhadores da saúde, e isso tem que ser relacionado com o mundo do trabalho. Né? São mortes provocadas pelo trabalho que as pessoas fazem. Então, esses estudos e essas pesquisas são fundamentais. E a gente tem visto, ultimamente, um governo que tem dito que na universidade não se faz nada. Né? Um bando de maconheiro que não tem o que fazer, um monte de esquerdista que não faz nada. Então, destrói as pesquisas, destrói os estudos, e a gente depois, com um problema na mão, a gente não sabe nem por onde começar. No mundo do trabalho já se tem muito estudo, já se tem muita pesquisa, a gente já sabe basicamente onde morre, né, as pessoas, estudos feitos na década de 70
mostra que basicamente as mortes provocadas pelo trabalho são por quedas, então as pessoas caem ou no trabalho de construção, ou mesmo no setor metalúrgico, na indústria, as pessoas vão arrumar o telhado, ou estão em cima de equipamentos que caem e morrem. Morrem eletrocutados, então porque se faz muita gambiarra com eletricidade, as pessoas vão trabalhar com piso molhado, com fio solto, morrem eletrocutadas e morrem Exato, soterradas, né? exato. Muito soterramento e acabam matando as pessoas. E a gente tem Rato, uma você outro bem... tipo de morte que é provocada também pelo acidente de trajeto, né? As pessoas Sim, com a mobilidade, então, desde acidentes com transporte público ou com transporte individual, motos, por exemplo, há muitos acidentes, e as pessoas vão morrendo desse jeito. Quer dizer, a gente já sabe como é que morre. A gente tem tecnologia suficiente para evitar essas mortes, né? A gente não é possível que hoje não tenha tecnologia para encapar fio dentro da indústria ou dentro da construção. A gente tem tecnologia para proteger de queda. A gente tem tecnologia, engenharia suficiente para proteger de soterramento. E a gente tem tecnologia também para ter um bom código de trânsito que evitaria muitos acidentes. Por que, que não é feito? Porque aí está a economia, está o lucro acima de tudo isso. Então, exato. vai encarecer muito a obra, vai encarecer muito a produção, e como matar as pessoas é muito barato aqui no Brasil, né? Não se tem indenização, não se tem nada. De vez encarecerem, fizeram uma reforma trabalhista que coloca um limite de 50 salários mínimos para pagar, se eu não me engano, é 20 salários da pessoa, né? 20 Para salários, 20 pagar salários. a indenização. Quer dizer, de vez Exato. encarecer isso para que as empresas possam fazer mais prevenção e evitar a morte, eles colocam um limite para indenizar para ficar mais barato ainda fazer encarece a prevenção e barateia a morte dos trabalhadores. Você Então, trouxe uma... a sociedade precisa entender esses dois movimentos, de que os estudos, as pesquisas são extremamente importantes para a sociedade, que a gente precisa entender o que está acontecendo e usar de todas as tecnologias possíveis para evitar as mortes, e que a gente Sim. precisa encarecer essas indenizações, quando acontece um acidente, culpar de fato quem foi responsável Quem é o e responsável? baratear as prevenções. Né? Rato, você trouxe vários pontos aí que nos são muito ricos para quem está assistindo e redimensionar um monte de pauta que foram colocadas aí, né? A questão da falta de investimento na ciência e tecnologia, a falta de investimento no SUS, a falta de investimento na educação, tem a medida EC 95 que vem congelando todos esses processos e nós estamos aqui à mercê de toda essa situação de falta de investimento em todas essas áreas. Você trouxe aqui a descaracterização do acidente de trajeto como sendo o acidente de trabalho, que isso, inclusive, quando nós fizemos o levantamento na última década, o que mais elevou o índice dos trabalhadores formais foi o acidente de trajeto, por exemplo, mais até do que o próprio acidente típico em algumas categorias, salvo algumas outras que ainda a acidentalidade em meio ao século XXI continuam mutilando e fazendo várias consequências à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Você trouxe aqui também várias reflexões da falta de pesquisa junto ao entendimento e mapeamento de como é que sobrevive o trabalhador em meio ao seu desenvolvimento do seu trabalho. Inclusive, a Gleides também trouxe aqui uma reflexão do quão é necessário fazer um levantamento desse número de trabalhadores do campo da saúde que estão sendo acometidos pela pandemia. Nós, do DIESAT, fomos procurados, inclusive, recentemente, aqui eu estou dando aqui em primeira mão, e nós estamos trabalhando nesse processo, nós estamos dialogando com a Fiocruz para desenvolver todo um processo e desenvolver uma pesquisa
traçando o perfil das categorias que estão sendo acometidas pela Covid-19, porque inclusive caiu agora recentemente, acho que anteontem, a MP que a 927, não, perdão, eu esqueci o número agora, da medida provisória que descaracterizava também a questão da própria Covid como também uma doença advinda no trabalho. Então, assim, nós do de Exatas vamos ter esse desafio, e esse também é uma proposta que a gente coloca aqui para que vocês possam, do segmento metalúrgico e de todas as outras que estão conosco aqui participando, entender e mapear como é que nós podemos traçar esse perfil junto aos trabalhadores das diversas categorias que foram acometidas pela Covid-19, por exemplo, na questão do mundo do trabalho, como é que elas foram, como foram acometidas pela Covid-19 em decorrência do desenvolvimento do seu trabalho. Então nós vamos traçar junto com a Fiocruz, em especial o pessoal da CCI, que é da ENSP, né, da área de ecologia, saúde do trabalhador e ecologia humana, esse perfil. Então esse vai ser o nosso desafio enquanto de Exatos, estar mapeando as diversas categorias, não só os trabalhadores da saúde, que você bem citou, e também os trabalhadores colocados como atividades necessárias, né, como aqueles que são muitas vezes invisíveis, que são os trabalhadores da limpeza, os trabalhadores, agora aí os motofretes, são vários trabalhadores que estão aí possivelmente acometidos por essa circunstância. Então esse vai ser um dos desafios que nós estaremos trazendo aqui ainda nos próximos meses, para dialogar com o movimento sindical e ter essa devolutiva a partir do que vem sendo feito pelos trabalhadores e pelas categorias, e não somente os dados oficiais que a gente sabe e todo instante vem sendo colocado na mídia a total subnotificação de como é que se de fato estão acontecendo esses adoecimentos. Então vai ser uma possibilidade de nós voltarmos a trazer dados, né, para contrapor aquilo que está sendo colocado a partir do que a classe trabalhadora tem vivenciado nos seus locais de trabalho. E aí são para todas as categorias, né? A gente vai estar, claro, sistematizando os recortes necessários para esse processo dessa pesquisa, mas dizer que em meio a essa conjuntura toda que você trouxe também, da falta de investimento nas pesquisas, da falta de investimento no Sistema Único de Saúde e da falta de possibilidade de nos articularmos em meio a essa pandemia, ainda assim nós estamos nos instrumentalizando para poder dar esse suporte e subsídio ao movimento sindical em meio a essa conjuntura que nos é posta, né? É um pouco isso aí que a gente fala sobre essa questão da necessidade que a Gleides trouxe e que você bem reforçou do mapeamento e entendimento das questões do entendimento em si de como é que estão sendo acometidos os trabalhadores sobre a questão da Covid-19. Um outro fato que eu gostaria também de citar, Rafa, é que a pandemia, ela agrava a crise estrutural pré-existente. Ela revela o desemprego, ela revela a falta de moradia e habitação precária, ela revela a dificuldade do nosso sistema único, que ainda assim, em meio a toda essa dificuldade, é o nosso maior instrumento de resistência e atendimento à nossa população. Então, assim, mais até do que uma crise de natureza sistêmica na saúde ou econômica, é também uma crise desse capitalismo. Então, como nós, enquanto classes trabalhadoras, podemos sim repensar esse nosso modo de transformar essas discussões. Esse vai ser um grande desafio que fico feliz de poder debater aqui com você e fico feliz que mesmo em meio à conjuntura nós possamos refletir, porque muitos não estão tendo essa possibilidade, que essa é uma grande realidade, que vários trabalhadores e várias trabalhadoras estão aí adoecidos, né? Estão chegando a óbito em decorrência dessa pandemia, mas também por trás da pandemia vários outros estão ainda desencadeando outras doenças. A gente não, por exemplo, nós estávamos debatendo inclusive com o Conselho Nacional de Saúde, todo dia parece segunda-feira agora para todo mundo. A questão da saúde mental, foi uma frase interessante, né? Que todo dia, segunda-feira, 8 da manhã ou 6 da manhã, dependendo do segmento. Não tem mais fim de jornada de trabalho. O trabalho intermitente está posto pela pandemia e pela legislação do trabalho autorizado pelo governo Bolsonaro. Então, assim, são várias as reflexões que nós temos aí, o desafio de entender, o desafio de instrumentalizar essa classe trabalhadora. Para isso é fundamental que o movimento sindical se aproprie do Sistema Único de Saúde. O movimento sindical tem um papel fundamental dentro dos conselhos
municipal, estadual e nacional de saúde, para poder sim fazer um enfrentamento a essa classe que só visa o lucro, que são os empregadores, e esse governo que, se tem gente morrendo, pouco importa, como bem colocou, como mal colocou, perdão, né, o presidente, e daí que os trabalhadores estão morrendo, e daí que tem gente passando fome, e daí que tem gente à mercê de toda essa possibilidade de transformar a vida das pessoas. É até um desabafo, eu peço até de repente desculpas aqui, mas é de ficar constrangido e indignado algumas colocações que esses, eu não vou chamar de cidadão, mas que essa pessoa traz como representação do Estado e condiciona ao que nós somos, né? Tem algumas perguntas aqui que eu achei muito pertinentes, muito interessantes, muito inteligentes, mas assim, os profissionais da saúde estão morrendo, e por que que não entram nas estatísticas, por que que não são divulgadas, e quem que é responsável por essas pesquisas? Bom, um dos responsáveis por pesquisas no mundo do trabalho é a Fundacentro. Então, é um órgão do Ministério do Trabalho, do antigo Ministério do Trabalho, que faz pesquisas na área de saúde e segurança, e faz estudos, né? A Fundacentro tem sido sistematicamente destruída e agora, recentemente, isso no 17 para 18, 2017 para 2018, foi fechada praticamente em 5 estados do Brasil, a Fundacentro. Então, ela tinha, né, uma central em cada estado para fazer esses estudos em cada local. Então, você tem, por exemplo, em Goiás, que você tem agropecuária, então os trabalhadores são mais dessa área. Em São Paulo é mais indústria e comércio. Em outras regiões são outras atividades. Então, em cada local, eles faziam estudos. Então, por falta de dinheiro público, eles estão simplesmente fechando, destruindo esse órgão que é a Fundacentro. Os profissionais estão se aposentando, não tem concurso público, e por falta de profissionais estão fechando. Vários departamentos do Ministério do Trabalho estão fechando também. Aqui em Osasco, a gente tem, em Osasco, um órgão do Ministério do Trabalho, em Cotia e em Taboão da Serra. Em Taboão da Serra fechou por falta de profissionais do Ministério do Trabalho. Tá? Então, sim, quem faz pesquisa, quem faz estudo, quem faz alguma coisa, simplesmente no mundo do trabalho tem acabado, tá? Tem sido fechado. E a gente tem os Centros de Referência de Saúde do Trabalhador também, que pode fazer esses estudos na área de saúde do trabalhador também. E tem faltado profissionais nessas áreas. O Eduardo levantou uma questão de saúde mental, que com certeza agora vai se agravar muito, né? Exato. As pessoas estão com muito medo de perder o emprego, porque quem perder o emprego nesse momento não vai encontrar outro, com certeza, nos próximos meses. A gente tem uma empresa aqui da região, Edu, pra você ter ideia, tem 500 funcionários. Eles mandaram 120 embora, demitiram, sem conversar com o sindicato, sem com ninguém. Mandaram 120 embora e falaram que não tem dinheiro para pagar. E para procurar os direitos. Não vão pagar a indenização. E vai para a justiça. Vai procurar a justiça. A justiça está fechada, o Ministério do Trabalho está fechado, o Ministério Público está atendendo de forma não presencial, virtual. Quer dizer, exato, esses trabalhadores vão procurar quem, aonde, como, por quê, né? Quer dizer, como é que a gente faz? Então, estamos fazendo essa denúncia ainda hoje ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público, mas olha a que ponto que chega o empresariado brasileiro. De demitir e falar, olha, não tem dinheiro para pagar, vai procurar os seus direitos.
né? Tem uma série de alternativas que poderiam ser feitas, mas nenhuma delas foi pensada. Foi feito a mais fácil e a mais barata, né? Então, eu queria responder uma aqui, eu acabei me esticando aí, né? Não, mas Outras perfeita, perguntas porque assim, aqui. são tantas as Clemente, pautas que Clemente é elas se um... transversalizam, né? Desculpa, Edu, fala aí. Não, pode falar. Eu só estava dizendo que você estava se referindo a começou a se estender, mas não é questão de se estender, é uma questão de os temas se transversalizam, né? Então, assim, uma pauta vai puxando a outra, o contínuo desmonte da possibilidade de transformar a defesa da saúde dos trabalhadores tá posto, né? Então, assim, que nem o próprio, eu estava acompanhando aqui o bate-papo também, o André também tratou de uma discussão que você sempre abordou conosco no Desate, nós sempre tentamos avançar muito nessa discussão, é a questão das ações regressivas, né, que ele bem levantou, e como é que isso pode também transformar para diminuição dos acidentes de trabalho. O André estava resgatando aqui conosco, aqui no bate-papo, né? A Gleides e o doutor André estão colocando aqui das ações regressivas e que é preciso responsabilizar os empregadores pela morte dos trabalhadores, né? A gente tem uma situação muito grave aqui no Brasil, né? Nós temos uma legislação muito boa, interessante, de que toda vez que um trabalhador morrer ou se acidentar, se for por culpa da empresa, não precisa ter o dolo, mas basta ter a culpa, o empresário é obrigado a ressarcir a previdência social nos gastos que ela teve com o trabalhador, ou que morreu, ou que se acidentou e recebeu algum benefício. E, além disso, pagar as indenizações aí aos trabalhadores, indenizações cíveis aí aos trabalhadores. Só que para provar a culpa, a gente precisa ter uma fiscalização, quer dizer, precisa ter a prova dessa culpa, e simplesmente a gente não está tendo fiscalização, né? Já não tinha antes da pandemia, agora provavelmente muito menos. Mas o outro exemplo foi uma empresa chamada Mercúrio, aqui na nossa região, que contratou um serviço terceirizado para fazer uma obra no telhado. Um trabalhador caiu, morreu, no primeiro ou no segundo, se eu não me engano, no segundo dia de trabalho dele, né, nessa obra aí de conserto do telhado. Ele caiu, morreu. A gente acionou o Ministério do Trabalho para fazer a fiscalização. O Ministério foi, constatou que o trabalhador estava contratado por uma empresa lá de Jundiaí, porque ele era terceirizado, e mandou lá para Jundiaí. Jundiaí foi no endereço da empresa, chegou lá, era uma residência, falou que não podia fiscalizar uma residência, voltou para trás e mandou aqui para Osasco. E Osasco simplesmente arquivou o processo. Então, uma pessoa morre e não se tem a causa, não se fiscaliza, porque não sabe se é Osasco ou Jundiaí, fica nessa discussão e não se conclui aí a fiscalização. E aí, como é que você vai depois, 32. através de uma ação regressiva, ou mesmo a família entrar com uma ação civil pública, dizer que houve uma culpa da empresa, se você não consegue as provas necessárias através de uma fiscalização? Quer dizer, as ações cíveis públicas precisam ser feitas para culpabilizar o empresariado, mas uma ferramenta que se tem é a fiscalização do trabalho. Quem faz isso é o Ministério do Trabalho e não tem feito nos últimos anos, eu diria na última década, não tem feito de forma adequada. Não porque os profissionais são ruins, é porque não tem profissional para fazer, né, e alguns não estão devidamente capacitados para fazer isso. A gente tinha antes dos anos 2000, a gente tinha auditores fiscais
que olhavam só relações de trabalho. Então, por exemplo, fundo de garantia, jornada de trabalho, né, hora extra, se tinha registro ou não. E a gente tinha profissionais que eram médicos, engenheiros do trabalho para fazer a fiscalização na área de saúde e segurança. Quer dizer, Sim. hoje, você já não tem mais isso, quer dizer, você já não tem mais só médicos e engenheiros do trabalho, você vai ter outros profissionais, arquitetos, você vai ter advogados, você vai ter outros profissionais olhando a questão de doenças, mortes, né, provocadas pelo trabalho, questões de saúde mental, né, e aí não estão devidamente capacitados para fazer isso. Então é uma pena que a gente está nessa situação. Agora a gente vai precisar se reorganizar com essa nova modalidade do mundo do trabalho, com o trabalho por aplicativo, essas coisas todas, Exato. se reinventar, ir à luta, organizar os trabalhadores para que a gente possa mudar essa situação tão drástica que está tendo. E, Esse é o... infelizmente, a gente não está podendo contar com o Estado, né? Exato. A gente não está podendo contar com o Estado como um todo. Eu digo os governos municipais, os governos estaduais, o governo federal, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder legislativo apoiou e aprovou uma reforma trabalhista que retira direitos. Então, esse poder legislativo não nos representa enquanto trabalhadores por retirar os direitos nossos. O judiciário tem apoiado mesmo medidas inconstitucionais, como, por exemplo, fazer acordo coletivo individual, né, para reduzir jornada e salário, que é inconstitucional, mas nesse momento o Supremo diz que pode fazer. Então nós não podemos contar com o poder judiciário, não podemos contar com o poder legislativo e muito menos com o executivo, que não estão fazendo estudos, pesquisas, não estão fazendo fiscalizações. Então a gente só pode contar com nós mesmos. Os trabalhadores, nesse momento, só vai poder contar com os próprios trabalhadores. Então, nesse momento, a solidariedade vai ser fundamental para que a gente possa sobreviver a tudo isso. Sobreviver literalmente, a gente não morrer Exato. em função da pandemia e não morrer por causa do trabalho. Além Está do se desafio falando da muito em gente se máscara, se instrumentalizar. falou em EPI, alguém perguntou aqui a questão do EPI, e a gente precisa tomar um cuidado danado, porque há vários produtos químicos dentro da indústria e não é uma máscara de pano que vai proteger contra um benzeno, contra a sílica, contra essas coisas todas. Então, a máscara tem que ser adequada àquilo que você produz dentro da empresa, né? Então, você precisa ter uma máscara adequada. Se você trabalha com produtos químicos, tem que ter uma máscara adequada para aquele produto químico. Além disso, a gente sabe de que nem todos os EPIs são adequados e conseguem proteger. Eles não Mas, têm a sua capacidade de proteção. se você não usar nem o produto adequado, aí a situação se agrava mais ainda. Tá? Exato. A É questão do só um EPI, desabafo que eu queria fazer, mas os sindicatos hoje, aí a Mônica aqui está colocando aqui, 100 estados, os trabalhadores têm apenas o sindicato para defender seus direitos, é isso que a gente tem dito. A convenção coletiva, as negociações tem que ser fortalecida e o Estado tem enfraquecido isso, né? Tem tentado acabar com os acordos, com as convenções coletivas, para fazer o acordo individual. Uma brincadeira que a gente fez aqui internamente entre os diretores do sindicato, né? Mas o Moro foi negociar lá com o patrão dele e o que aconteceu foi que ele perdeu o emprego, né? É que se o ministro da Justiça não consegue negociar e perde o emprego,
Você imagina os trabalhadores, né, que nem nós, da indústria, do comércio, da área de serviço, quando a gente vai negociar, o que, que acontece? Né? Sim, Vamos perder o sim, emprego também. Né? E espero que não seja igual ao Dalbras, que além de perder o emprego, a empresa não paga os direitos dos trabalhadores. Deixam. É uma crueldade tão grande, não tem tamanho a crueldade que estão fazendo com aqueles trabalhadores. No sim. momento mais difícil do mundo, né, da humanidade, a empresa demite as pessoas e diz: eu não vou pagar. É uma crueldade que não tem tamanho. E dizem que a gente pode negociar individualmente com as empresas. Quer dizer, o Estado também tem feito uma crueldade com os trabalhadores que não tem tamanho. Sim, E a saúde nossa fica cada vez mais fragilizada. Quer dizer, a saúde dos trabalhadores, para você defender, fica mais difícil ainda. Né? Então, a solidariedade, estar junto e próximo ao sindicato, fazer uma luta coletiva é o que vai nos proteger. Qualquer outra medida que a gente tente fazer, a gente não vai conseguir ter proteção. Nem do exato. empresariado, nem do Estado, né, a gente vai conseguir essa proteção. A proteção é nós mesmos nos protegendo contra tudo isso. Esse também é um dos Edu, desafios que a nós gente já temos vai aí. ter que encerrar. Edu, desculpa, a gente já vai ter que encerrar daqui a pouquinho. A gente tem mais aí uns 5 minutos só. Então, eu queria que você fizesse as considerações finais. Se você viu alguma pergunta aí que mereça, todas merecem resposta, claro, mas que Sim. mereça uma resposta mais longa aí, fique à vontade aí, mas lembrando que a gente tem só uns 5 minutos aí para encerrar. Não, tranquilo, Rato. Eu acho que eu estava, enquanto você estava trazendo as suas considerações aqui sobre as questões que o pessoal tem colocado aqui, acho que de alguma maneira todas elas foram respondidas e a gente também, nós nos colocamos à disposição caso tenha alguma necessidade de informação específica. A documentação do DIESAT está à disposição para quem quiser e ter acesso aí, nós podemos receber por e-mail todas essas indagações trazidas aqui. Mas eu queria só complementar o que você trouxe, que acho que essa sua fala e a fala da Mônica, né, da questão do desmonte do Ministério do Trabalho e a questão do sem o Estado os trabalhadores têm apenas o sindicato. Eu acho que eu só refletiria que nós nunca tivemos praticamente o Estado nunca representou nós, a classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora, ela tem que sim continuar, como você bem citou, se solidarizando mesmo, né? Tendo a solidariedade entre classe. Acho que esse ambiente hostil ao qual muitas pessoas reaças tentam sobrepor, desrespeitando, atacando, agredindo, acho que o nosso momento em meio a essa conjuntura é transformar, nos solidarizar, gerar gentileza, instrumentalizar uns aos outros, trazer o máximo de informação que permita o compartilhamento do bem. Assim, esse é o nosso enfrentamento. Eu de imediato já agradeço aqui a possibilidade do DIESAT de partilhar com os sindicatos metalúrgicos de Osasco essa live, dizer que nós estamos à disposição e o que precisarem, nós estamos aqui. Quando nós tivermos as informações a fim, né, do processo da pesquisa que nós iremos desenvolver, nós estaremos aí, então, entrando em contato também com o segmento metalúrgico e com os sindicatos da região para verificar como que nós podemos também fazer esse mapeamento aí da região de Osasco e das demais partes da região em torno de Osasco, né? E aí, quando a gente tiver encaminhado todo o termo com a Fiocruz, a gente volta a debater um pouco mais esse tema e nos colocamos à disposição. Um abraço a todos que nos acompanharam e firmes na luta e continuemos, porque a conjuntura nunca foi fácil, mas a que está aposta é desafiadora e que não percamos a esperança nunca. Esse é o nosso desafio. Obrigado, Edu. A Daniele, lá do Diezat, também entrou aqui, a Auris,
Várias pessoas aqui fazendo perguntas, a gente não vai ter tempo de responder. Algumas só fizeram comentário, não fizeram perguntas, né? Sim, A Dani, lá do Diezat, o Estado nunca atendeu os interesses da classe trabalhadora, até porque o Estado é capitalista, né? Tudo exato, que exatamente. conseguimos foi com muita luta. Se já era difícil na democracia burguesa, agora está pior com a suspensão e as E políticas as políticas fascistas. É fascistas. verdade, Dani. E a Mônica está parabenizando aqui o papel do Diezat no fortalecimento da Te luta agradeço. dos trabalhadores. É isso. E tem alguns outros elogios aqui. Não vou ler todos os elogios, não. Ainda bem que ninguém xingou, gente. Ah, Rato, deixa eu só fazer um parênteses. Isso é Pode explicar, verdade. que ele Ninguém fica me te... chamando de rato, meu apelido é Ratinho. Mas Eu diga vou lá. melhorar então. Gilberto, como bem conheci em 94, né? Pessoal, é o seguinte, nós do Diezat, em meio a esse processo de live, nós organizamos para o mês de maio uma série de debates que será bastante enriquecedor. Vai ser através do canal do YouTube do Diezat. E assim que, a semana que vem, por exemplo, nós temos uma análise de conjuntura e a saúde do trabalhador na próxima terça-feira, às 17 horas, com o professor Heleno e com o professor Leonardo, tá? Na terça-feira, na quinta-feira, perdão, às 15 horas, nós teremos também uma live que nós vamos estar divulgando o papel e as ações recém-realizadas pelos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador em todo o Brasil. Nós vamos poder mapear 5 regiões do país através dos desafios que estão postos em meio à pandemia, e aí a gente depois está colocando mais informações para todo mundo aqui. Um abraço a todo mundo, um abraço especial à direção dos Sindicatos Metalúrgicos de Osasco, Mônica, Gleides e todos os companheiros Clemente, que participaram aqui conosco, e agradecer também parte dos meus familiares que nos acompanharam, Daniele, todo mundo que está aqui conosco. Um abraço. Legal. Informar que amanhã também vai ter uma live aí, vai ter as centrais sindicais fazendo de forma virtual 1º de maio. Então vai ter shows, vai ter. Então, importante que todo mundo aí participe aí do 1º de maio, primeiro de maio, feito de forma virtual, por causa da situação que a gente tem passado, que é extremamente grave e que, infelizmente, a gente não está tendo um Estado forte o suficiente para combater essa pandemia que está acontecendo aqui no Brasil. Peço que todos se cuidem, usem máscara, quem puder não saia de casa, fique em casa. Fiquem em casa, não saiam de casa, para que a gente possa não ter um aumento aí do número de mortes e do número de contaminados. Né? As mortes estão chegando já perto de 500 pessoas por dia. Estão dizendo que essa pandemia pode ter um pico ainda no mês que vem, no mês de junho ainda, né? Não em maio, mas em junho. Então, a gente tem um longo período pela frente e é importante que cada um proteja o outro. Então, usem máscara ao sair, se for possível, não saia, né? E o sindicato está conversando empresa por empresa, estamos fazendo um esforço danado aqui, todos os diretores, para que a gente possa fazer acordos com as empresas, protegendo a renda e protegendo o emprego de cada um. Se cada um dos trabalhadores perceber que a empresa não está procurando o sindicato, está procurando individualmente cada um, denuncie isso ao sindicato, que aí a gente vai procurar as empresas e vamos exigir que a empresa faça um acordo coletivo, porque só de forma coletiva que a gente consegue ter uma proteção maior para os trabalhadores. Um forte abraço para cada um, muito obrigado pela participação de todos e agradecer demais aí o Diezat, principalmente o Edu e a Daniele aí, que tem feito também um esforço danado para, nesse momento, proteger os trabalhadores.
Obrigado a todos e até a próxima, aí, se Deus quiser. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.